Dominguinha, Domingão e Domingão a gente sempre está aqui na sua telinha trazendo informação, conteúdo de atualização sempre do Trico News para você. Então vamos trazer essas novidades, essas informações e essas notícias. Com certeza você já está ansioso, né? Mas ó, antes de começar tudo, eu tenho que lançar aquela perguntinha. Já virou mania aqui no Trico News a gente sempre colocar uma enquetezinha de pergunta antes de iniciar o vídeo, tá? Então vamos para de hoje, ó. A minha pergunta é relacionada àquilo que foi falado por Geraldo Luciano. Você sabe, né? Geraldo Luciano polemizou ontem, falando aí várias coisas. E entre elas, ele disse que é fim da era Marcelo Paes. Palavras do Geraldo Luciano. Agora eu quero saber, é a sua opinião. Na sua opinião, é fim da era Paes ou ainda não chega a esse ponto? Então vem aqui, ó. Aproveita aqui os comentários e deixa aí o teu comentário conforme a opinião que você está deixando, tá? Fim da era Paes ou ainda não chega a esse ponto? Deixa aqui a tua opinião, beleza? Vamos lá, vamos embora, vamos trazer esse conteúdo maravilhoso. Tem muita informação para trazer para você, tá? Mas claro, antes eu tenho que te pedir aquela força, aquele apoio, aquele auxílio que vale muito pra gente. Gente, é isso mesmo. Somos mídias alternativas e precisamos muito para abraçar o torcedor do Fortaleza. E eu só posso pedir isso para você, tá? Inscreva-se no canal, inscreva-se aqui no Trico News e já ativa também o sininho das notificações para ficar aqui mais uma força que você está dando a esse trabalho, beleza? Inscrevendo-se no canal, você está agregando a números junto com a gente e claro, fortalecendo ainda mais o nosso trabalho. E aí, logo em seguida, você já engaja também com o seu like, tá? Se quiser também, deixa um comentário. Fala sobre os nossos assuntos do nosso vídeo. Mas, ó, muito importante é você deixar o like, porque o YouTube entende. Você deixou o like, o conteúdo é bom, é relevante, e aí ele divulga para muito mais pessoas. Então, posso contar contigo? Então, vem comigo, tá? Bora embora, embora trazer os destaques do nosso vídeo. Falo, claro, sobre Geraldo Luciano. Aspas disparadas sobre Geraldo, que levam a sério ou não? Levamos a sério ou não? O que o Geraldo falou realmente deve pesar para o Fortaleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Também falo sobre o impacto da vitória do Santos para o Fortaleza. É tão impactante ou nem tanto assim? E claro, falo sobre duas informações, trago, né? Duas informações sobre zagueiro no Tricolor de Aço. Então, vem comigo que a partir de agora a gente vai dar início a esse conteúdo, beleza? Salve, salve nação tricolor! Eu me chamo Alex Alves e todos os dias ou todas as horas estamos aqui trazendo informação, notícia e atualização. Claro, vamos deixar de enrolação, né, gente? Bora lá! Ó, primeiro vamos falar logo sobre o Geraldo Luciano, que ele polemizou ontem por completo, né? Foi aí, participou de um programa de rádio e TV e falou um bocado de coisa que, cara, será que era preciso? Era o momento? Era a situação correta disso acontecer? Bora gerar esse debatezinho aqui rápido, ó. Primeiro deixa eu colocar aqui os vídeos que o Geraldo Luciano falou e o que ele falou sobre o Marcelo Paes e sobre as coisas que foram feitas pelo Paes, né? Vamos trazer aqui dois vídeos rapidinho, são vídeos bem rápido, e aí então a gente já começa a falar sobre o assunto, beleza? Vamos colocar aí os vídeos. Eu encontrava as pessoas e dizia, olha, precisamos pensar do Fortaleza sem o Marcelo Paes. E quando eu estava dizendo isso, não é porque eu não gostava do Marcelo, pelo contrário, eu gosto muito do Marcelo e gosto muito do Fortaleza. E para os dois era importante, porque eu sabia que ia chegar uma hora que o Marcelo Paes não iria mais continuar. Eu acho que essa hora chegou, na minha opinião. Caindo ou não caindo, Marcelo Paes não continuará mais no Fortaleza. Isso é quase uma certeza que eu tenho. Caindo ou não, Marcelo Paes concluiu o ciclo no Fortaleza, um ciclo vitorioso, um ciclo que ele deixa o nome dele marcado na história do clube, um ciclo onde ele coloca o clube no topo do futebol brasileiro, onde ele melhora a infraestrutura, cometeu erros, principalmente este ano. Né? Esse ano eu acho que o Marcelo errou muito, e eu estou muito à vontade para falar, porque eu disse isso para ele, conversando com ele. Né? Ele errou muito. Mas no futebol, ninguém ganha a vida inteira. Né? Qual é o clube que ganha a vida inteira? Agora, no Fortaleza, precisou vender Gustavo Mancha. Né? Gustavo Mancha. Precisou vender Gustavo Mancha, né? Que se tivesse... E aqui eu não estou... Só para entender muito bem, até porque o Marcelo é um grande amigo. Não estou criticando isso. Se eu tivesse lá, talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Mas só entendendo, se nós tivéssemos uma situação financeira melhor, a gente não teria vendido o Gustavo. Segurava ele aqui por mais um ano, por mais 2 anos, e viria uma venda muito melhor. Muito melhor. Por conta da situação financeira, tivemos que vender esse atleta, essa joia, né, que um Palmeiras iria valorizar muito mais. Ó, primeiro você viu aí que o Geraldo falou que, independentemente do que vai acontecer com Fortaleza, é fim da era Marcelo Paes para ele, Geraldo Luciano, tá? Isso ele foi bem enfático em dizer que era a opinião própria dele. Que ele falou que a era Marcelo Paes já findou, que o ciclo já encerrou e que o Marcelo sai vitorioso. Será que realmente seria o fim da era Paes? Você concorda com as palavras do Geraldo Luciano? Você pode já deixar aqui o seu comentário, beleza? Ó, mas seguinte minha opinião pessoal é que não é. Cara, a gente tem que lembrar tudo, não só que o Marcelo fez pelo Fortaleza, mas o que o Marcelo fez pelo futebol brasileiro. Marcelo Paes foi condecorado dentro e fora do país mais de uma vez, superando até Leila Pereira, que tem o time sensação dos últimos anos, que é o Palmeiras.
E o Marcelo conseguiu ganhar prêmios e mais prêmios nacionais e internacionais. Marcelo foi cogitado e chegou a dirigir a seleção brasileira em amistosos e foi com certeza cotado para assumir cargo dentro da CBF, qual ele dispensou, fora as propostas que ele recebeu de Galo, né, do Corinthians e do Botafogo, ao qual ele rejeitou, né, para ficar no Fortaleza, para trabalhar esse projeto, para fazer esse time mais forte. Palavras do próprio Geraldo Luciano, que diz que o Marcelo deixa um grande legado, um legado de transformação do Fortaleza. E mais assim, será que realmente é o momento desse legado finalizar? É por aí, encerra por aí, e aí no futuro, quem sabe, a gente volta, ou não, ainda tem como continuar. Na minha opinião, continuaria, porque é um cara muito competente, apesar de que esse ano errou bastante. Ele mesmo reconhece isso. Mas, ó, no futebol é assim. A gente, muitas vezes, não aceita, claro, como torcedores que somos, mas sabemos que é normal e natural erros acontecerem em trajetos de temporada no futebol. Por quê? Porque você não sabe o desfecho final daquilo que você está iniciando. Você compra o jogador, mas você acredita que ele vai dar certo. Nem sempre dá, né? E aí a aposta às vezes é alta e às vezes não é. E esses foram um dos muitos erros cometidos pela diretoria do Fortaleza à frente do nosso senhor da SAF, Marcelo Paes. Para mim é muito polêmico esse assunto, para mim gera muita coisa que tem que ser observado, tem que ser tratado bem, mas uma coisa eu chamo a sua atenção, tá? O que o Geraldo Luciano fez, eu não faria. Por quê? Porque é um momento de instabilidade do clube. Aproveitar-se desse momento, para mim, não é bom, não é legal. Isso demonstra claramente que há uma oposição grande dentro do Fortaleza, lutando para retirar aqueles que ainda estão. Não sei o motivo, não sei o porquê, mas isso vem num dos piores momentos que poderia vir. Por que que não veio antes? Quando a gente já estava iniciando essa crise, vieram a público, falaram outras coisas, mas não falaram sobre esses assuntos. Por que que só agora esses assuntos vêm à tona, quando faltam apenas 5 rodadas para terminar o campeonato? E o cara diz que gosta do Fortaleza e que gosta do nosso querido Marcelo Paes. Eu acho que não, tá? Na minha opinião é essa. Paes até o momento não se pronunciou sobre as palavras do Geraldo. Se eu fosse ele, eu não iria me pronunciar mais. Eu acho que o que ele falou, tinha de falar, já falou. Quando findar o campeonato, como seja resolvido, aí sim ele pode dar alguma explicação, mas para mim, se o Paes sair, ele tem que sair pela porta da frente. Assim como saiu o Vojvoda, com grandes homenagens e com grande reconhecimento, porque ele é digno disso. Na minha opinião, Marcelo Paes é mais que digno de muitas homenagens e com ponderações para sair do Fortaleza. É o mínimo que pode ser feito. Como foi feito com o Vojvoda, deve ser feito com o Marcelo Paes, tá? Para mim, um dos caras que marcaram a minha história de torcedor no Fortaleza e com certeza um dos caras que marcaram toda a história do Tricolor de Aço, tá? Além de falar sobre o fim da era Paes, ele que também questionou o Geraldo Luciano sobre a venda do zagueiro, né? Do zagueiro Gustavo Mancha. Ele disse que se o Fortaleza não tivesse errado tanto, não tivesse cometido tantos erros, não tivesse piorado seu lado financeiro, ele não teria vendido o nosso querido Gustavo Mancha. Mas aí ele se contradizeu na própria história, porque ele mesmo disse que se tivesse lá também tinha vendido. Então, assim, é meio que contraditório você dizer que é errado vender, mas que também teria feito errado, não é isso? Mas, assim, o Fortaleza não vendeu só o Gustavo, o Fortaleza vendeu também Kevin Andrade e outros jogadores e não foram citados pelo cara, não foram citados pelo Geraldo Luciano. Eu acho que isso é muito mais querer se opor, querer virar oposição, do que querer dar opinião e querer o melhor para o Fortaleza. E eu deixo essa pergunta para você responder. Você concorda com a minha visão? Você acha que é bem por aí mesmo? Ou ainda não é esse o caminho traçado por essas pessoas e realmente o negócio está bagunçado e precisa de conserto? Eu não sou o senhor de todas as coisas, nem o dono da razão. Mas, claro, deixo aqui sempre a minha opinião e peço que você deixe a sua também, beleza? Bora lá, vamos seguir em frente. Ó, ontem o Santos venceu o Palmeiras. É um jogo complicado, um jogo que houve erros de arbitragem, que houve muitas críticas, né? E muita coisa a se falar. Mas a verdade dos fatos é que o Santos venceu por 1-0 e está fora da zona do rebaixamento. Chegou a 36 pontos, quer dizer, colocou 5 pontos à frente do Fortaleza. E agora, para o Tricolor, essa é a distância para deixar a zona de rebaixamento. Até onde isso prejudicou o Fortaleza? Cara, prejudicou ao ponto de que a gente tem um ponto a mais para poder sair da zona, né? Antes eram 5, antes eram 4, agora são 5. Mas para quem quer sair, não existe essa, tá? Claro que ficou um pouquinho mais difícil, mas se quiser... Se for para sair, isso aí, um ponto a mais, um ponto a menos, não ia fazer tanta diferença. Claro que deu ânimo ao Santos. Talvez esse seja o maior prejuízo para o Fortaleza. Vencer um jogo, um clássico, né, num momento crucial da temporada. E claro que isso dá um ânimo a mais para um time que estava um pouco abatido, vindo de uma sequência de jogos negativos, e aí consegue uma grande vitória, mesmo que o placar foi mínimo. E aí a gente fica pensando, né? Quantos pontos a gente deixou de conquistar que a gente poderia hoje estar bem melhor na tabela de classificação, tá? Mas, ó... Para mim, o prejuízo é o mínimo. É aquela mesma coisa que estava. Um ponto a mais, um ponto a menos. Não muda muita coisa, tá? Fortaleza tem que se conscientizar que a reta final de campeonato tem que ser perfeito.
5 jogos pela frente, teria que ter 5 vitórias para não depender de ninguém, com certeza. Claro que tem que contar com algum tropeço. Mesmo o Fortaleza vencendo os 5, ele precisa que o Santos perde um e empate outro. E aí sim, a gente conseguiria superar o Santos. Aliás, nem só isso, né? Teria que ser 2 derrotas, porque são 5 pontos, né? Aí teria que ser 2 derrotas para a gente poder ultrapassar. Então, assim, Fortaleza precisa somar 15 pontos e precisa que o Santos perda 5 pontos, no mínimo, né? Ou 6, para ficar uma conta mais correta. Você concorda comigo? Então, opina aqui, deixa aqui o seu comentário, beleza? Para finalizar, trago 2 informações de zagueiro. Primeiro, Fortaleza está, segundo um amigo bem próximo que eu tenho, vou até citá-lo aqui, porque esse cara já me deu muitas informações que eu não levei em conta, mas que realmente aconteceram. Ele tem realmente fontes boas. Ele falou sobre a vinda do Pierre, ele falou sobre a vinda de vários outros jogadores, né? E tudo se concretizou da maneira que ele falou, e eu não dei a mínima. E ele me trouxe a informação, ó, bem antes de acontecer, tá? E ele me disse ontem uma informação precisa vinda da parte dele, só não disse o nome, que o Fortaleza está próximo de anunciar um zagueiro para a próxima temporada. Tudo indica que será um zagueiro do Londrina, que tem sido falado, né? Londrina que joga a Série C, mas é um zagueiro que tem tido muito destaque, de 24 anos. Se eu não me engano, o nome é o Wellington, né? O Wellington alguma coisa. E seria ele o jogador que o Fortaleza pretende trazer. Mas a indicativa é que o Fortaleza apresente ainda esse ano uma contratação de um zagueiro canhoto, de boa estatura, com bons números, e aí viria para suprir as necessidades do Fortaleza. E mais, tá? O Fortaleza cogita não, estuda e vê e avalia a possibilidade de Gaston Ávila permanecer no Fortaleza. Claro que o Fortaleza precisa continuar na Série A, porque é um jogador bem caro, né? O Ajax, que é o atual dono dos direitos do Gaston, com certeza não vai ceder tanto, ainda mais que o Gaston teve uma ótima reta final de competição até o momento. Então ele está muito valorizado nesse momento para o Fortaleza. Resta saber como vai ser toda essa negociação e se o Gaston fica ou não no Fortaleza. A terceira informação, que eu disse que era 2, mas trago a terceira, é que o Benê está de volta aos treinamentos e está à disposição do nosso querido treinador Palermo, tá? E é isso tudo é o que a gente tem para hoje. Você gostou do vídeo, gostou do conteúdo? Já aproveita, deixa o like, fortalece e vem com a gente para muito mais. Na alegria ou na tristeza, só eternamente fortalece. Tamo junto!